Então tá gravando. Já está gravando agora. E nesse parágrafo, então, essa verticalidade representada pela metafísica do espírito, que prevalece, pelo menos até um pouco depois da Idade Média, ela prevalece com status de espírito do tempo. Essa verticalidade de uma metafísica espiritual, Jung vem e mostra que de que adianta substituir essa verticalidade por uma outra verticalidade metafísica, só que agora material. E ele vem, então, olha, isso já é demais, né? Já é interessante. Aí ele vem e fala o seguinte: é possível você provar que espírito, alma, sentimento, pensamento, coisas desse tipo, é racionalmente viável você provar que essas coisas são produtos do cérebro, do hormônio, ou da pulsão, ou do instinto, ou de bioquímica. Ou seja, por uma cadeia de racionalidade, você tranquilamente prova que matéria produz espírito. Não tem problema. Eu acho o vigor epistemológico dele nesse parágrafo chega ao ponto dele mostrar para você que tudo bem fazer isso, não tem problema. Mas, daí, você concordar com uma onipotência dessa ordem para a matéria, considerar que a matéria tem esse grau de onipotência, aí já é impossível sustentar um negócio desse. Como é que eu tenho uma sensação de que não tem como eu estabelecer para a matéria uma onipotência dessa ordem. Tem que ter um equívoco aí. E ele faz isso, ele faz esse alerta utilizando um recurso que ele usa muito pouco. Eu não sei se é um recurso dele ou do editor. Eu queria falar, não posso levantar, não sei onde que está aqui. Espera só um minuto. Que é o recurso, só um minutinho, que é o recurso de negritar parte do texto. Pois ele faz isso com negrito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, que coisa interessante. Que ele quer falar assim, cara, tá bom, por uma cadeia de raciocínio lógico, você vai alcançar, você pode provar que bioquímica produz sentimento, pensamento, que bioquímica produz, que tem essa linearidade no tempo, que é o quê? Essa linearidade no tempo. Que uma coisa produz a coisa que vem depois, que é o quê? A relação de causa e efeito. Isso é apenas uma racionalidade. E por ela, você, tranquilo, você engole isso, mas depois como é que você engole uma onipotência dessa para a matéria? Sendo que a matéria também é uma hipótese. A matéria é tão hipotética quanto espírito, né? Então tem essas sacadas epistemológicas assim que são surpreendentes. Desculpa, Daniela, eu estava concluindo. Não pode falar, querida. Fica tranquilo. Eu que peço desculpa, é que eu estou no celular que não aparece o lugar da mãozinha, eu não sei apertar, já fui num monte de lugar que não achei. Então, eu não sei se o que eu vou dizer vai reduzir muito a grandeza de tudo isso que você está tratando, mas pensando em Platão, né, no mito na alegoria da caverna, é muito interessante como também a gente pode trazer para isso, quando você falou da questão do ego, do crepúsculo, né? A visão crepuscular é como se fosse mesmo as sombras projetadas, né? E aí, quando aquele ser que sai e vê a realidade lá fora volta para falar para os outros, o espanto que isso gera e o quanto parece absurdo para todos que estão ouvindo aquilo pela primeira vez, né? Então, assim, quis trazer essa... Não sei se faz sentido, é porque a gente escreveu aquele texto, né? E eu achei que tem muito a ver.
eu queria trazer essa percepção, assim, em termos de dimensão, desse sentimento de uau, né, que gerou. É isso. Exatamente. Como eu tenho uma vivência de filosofia muito, obviamente, muito menor do que a do Pedro, né? O Pedro é, meu Deus. Quem conhece a história dele, o que ele fez em filosofia, você fala, meu Deus, será que algum dia eu vou alcançar? É dureza. Ele realmente tem muito percurso. Mas eu tenho muita vivência de filosofia. E a filosofia ela é movida por esse espanto, né? É o espanto do absurdo, né? E toda vez que você se deixar afetar por um texto do Jung, e você persistir e se afetar mais e permitir fazer esse jogo sensorial, esse jogo que é corpo, esse jogo que é emoção, cara, você transita muito melhor. Porque o objeto é dessa ordem, ele é da ordem, o objeto, alma, ele é da ordem de uma complexidade imponderável. Em outra parte do texto, que não é essa que eu estou trabalhando agora, o Jung mostra essa contradição do finito que somos nós, que é a nossa consciência que tenta elaborar conhecimento, tentar compreender o infinito, que é a alma. A alma é posta em mais de um lugar como o infinito. Não tem localidade, não tem espacialidade, não tem nem a espacialidade e nem a temporalidade. E nesse capítulo ele faz também esse levantamento. E ele mostra que não tem como buscar essas referências no pensamento moderno. Então, resta para ele buscar nos ancestrais, no pensamento ancestral. E ele vai lá e faz uma filologia, ele precisa de fazer um trabalho filológico, ele dá uma de Nietzsche, e o Jung tem cultura de sobra para fazer isso, né? Ele vai lá e faz um levantamento dos diferentes sentidos em diferentes culturas, dos diferentes sentidos de espírito e alma. A partir daí, a argumentação dele fica claro, para demonstrar que não tem como você pensar na alma como efeito ou epifenômeno ou subproduto de questões que são mais biológicas, que são mais físicas, do tipo pulsão, instinto, corpo, cérebro, bioquímica, hormônio. Esses são temas que têm uma conotação ou que são exatamente físicos ou que se aproximam de físico. Então, dessa possibilidade de que essa categoria de coisas que se aproximam ou que são físicas, biológicas, colocar elas numa categoria de causadoras de pensamento, de psique, de espírito, reduzir o espírito, a alma, pensamento, sentimento, a categoria de subproduto, de epifenômeno, de efeito, e a matéria ficar como causa, então ele consegue estabelecer uma suspeita dessa onipotência da matéria. Por isso que ele chama de psicologia sem alma, né? Porque não tem a substancialidade da alma, que é o que eu vou falar logo depois do Leandro. Pode falar, Leandro. O que me chama a atenção no Jung, e aí ele vai muito profundo, né? E eu acho que é exatamente a inconformidade do homem com a finitude, né? Então, assim, o fato de um homem ter a consciência de ser finito faz com que ele busque, por outro lado, a infinitude de alguma forma, né? E aí eu acho que o arquétipo que representa isso e que nos consola nesse sentido é o arquétipo de Deus, manifesto em diversas culturas de diversas formas e que está relacionada com esse espanto. Então, assim, é interessante isso, e aí eu acho que tem tudo a ver com o texto. Quando Kant, e antigamente, né, a racionalidade estava muito ligada com a própria religião, com a própria crença. Tanto é que os escolásticos, metafísicos e até Descartes
né, prova a existência de Deus através da razão, através da dialética, né? E aí quando Kant fala que não é possível falar nada acerca de Deus, Kant joga todo mundo num vazio, né? Eu acho. E aí é onde é um momento decisivo. E o interessante é que psicologicamente falando, no meu entendimento, essa necessidade de ter um suporte, de ter um apoio, de ter uma certa segurança, de lidar com esse enfrentamento que a gente não consegue explicar em última instância o que é isso que é a vida, que de repente nasce um bebezinho, um embrião, passa pelo mundo e simplesmente morre. Então é isso, né? A gente não tem condição de explicar isso. Nós somos... esse é o drama humano. E aí, quando Kant joga todo mundo nesse vazio, na verdade, o que acontece? Depois, a gente, psicologicamente, a gente começa a colocar, a dar esse valor onipotente para a matéria, ou seja, o nosso foco ele vai todinho para a matéria, certo? A gente, psicologicamente, fala que é ateu, que não existe Deus, assim, começa, né, a ter essa ideia de que não existe Deus, mas quando você fala que é ateu, você não coloca nada no lugar disso, né, de Deus. E a gente começa a psicologicamente se aliar na matéria. Você está entendendo como é que é? A gente fica aliado psicologicamente na matéria, né? E isso, para mim, e se assustando, assim, vislumbrando, né? Uau, o carro novo, a casa, nossa, agora você pode andar de avião, assim, assim, assado. Quer dizer, então a gente fica no mesmo espanto, entendeu? E buscando essa mesma necessidade, né? De não se estar num vazio, né? De diferentes formas, assim, é o que me deu vontade de falar e complementar. Se puder, eu queria também falar mais. E Daniela, você vai falar agora, mas é porque eu tenho que comentar em cima do Leandro, eu falo bem rápido, aí você fala. Sim, tá? é em cima disso também, sim. Não, então fala. Eu queria dizer, Leandro, que uau mesmo para isso que você traz. Quando o professor Pedro fala sobre jogar para frente, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender, mas eu acho que ele quer dizer assim, dentro desse contexto, teve uma evidência, né? Um movimento de tornar tudo que é material mais evidente, né? Mais importante. E aí, quando a gente traz essa outra noção do espiritual, que para a ciência ficou como menos importante, ou como nem um pouco importante, talvez, e o jogar para frente seria que, de repente, quando você tem tudo isso, casa, apartamento e todas essas coisas materiais que a gente sonha e tudo mais, e você está numa situação de quase morte, ou de doença grave, ou de depressão, qualquer coisa assim, vem o sentimento do ser e não do ter, né? O quanto é importante compartilhar momentos com a família, dar comidinha para o patinho no lago, né? Coisas que são aparentemente do espírito, vamos dizer assim, não do ter, né? E uma outra questão também que eu queria trazer que não é só na minha percepção, lógico, né? Não só uma necessidade de vamos dizer assim, de resistir à finitude, mas também experiências que a gente vive, que são reais para quem vive, que tem, por exemplo, visão de espíritos, que tem audição de espíritos, que tem vivências como que eu posso dizer assim, vivências que não são materiais, experiências que não são materiais e que a ciência não consegue explicar. Né? Então, eu vejo assim, que Jung ele foi para esse lugar, ele se permitiu, ele ousou, né? Porque sempre quando a gente caminha com a ciência, a gente não tem essa ousadia, a gente nem é permitido ter essa ousadia.
E Jung ousou, e ele foi beber na fonte lá, igual o Cláudio falou, lá em Hermes Trismegisto, né? O cara que iniciou toda essa questão da alquimia. Então, ele não olhou para isso de uma forma mística, ele olhou para isso de uma forma científica, né? Então, isso, para mim, é brilhante, assim. Eu queria trazer essas questões, achei que foi muito bacana o que você falou e me suscitou isso. É isso. Obrigada. Valeu, Dani. Ele olhou do ponto de vista psicológico, essa necessidade de se apoiar de alguma forma em diversas culturas, e a gente repetindo, né? É isso mesmo. Muito bom. Sim. Vou aproveitar que não tem mãozinhas levantadas e vou correr e mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, aqui no 657. Vocês estão. Eu acabei de expor aqui, de compartilhar. Vocês estão acompanhando comigo? Dá para ver? Vocês estão vendo o texto? Tá um pouco pequeno. Sim, tá muito pequenininho, mas dá para ver. Ah, tá. Eu vou mexer nele, tá? Vê se melhorou. Não. Sim. Ele não aumentou? Aumentou. Pode mais uma. Aumentar mais? Aumentar mais, Tá bom. Dá para ir mais. Então, vou aumentar mais um pouco, tá bom? Aí, acho que agora dá para algumas pessoas ler. O celular tá pequeno, mas já aumentou bem. E agora? Melhorou ver, muito. Então? Melhorou muito. Olha esse aqui, o final do parágrafo 657. Eu acho isso aqui de uma genialidade singular. Essa parte aqui que está em negrito. Não sei se o negrito é do próprio Jung, como eu disse para vocês, ou de algum editor. Temos até mesmo de confessar que a alma humana, sob qualquer aspecto que abordemos, se apresenta antes e acima de tudo como uma cópia fiel de tudo que chamamos matéria, empirismo, este nosso mundo, tanto em suas causas como em seus fins e em seu sentido. Credo, Cláudio. Então ele está falando assim, ele está falando que ele concorda, tá bom, você quer acreditar, eu consigo racionalmente acreditar que a alma foi produzida pela matéria, não tem problema, né? Ele falou isso, né? Aí, ó, vírgula, finalmente podemos, de todas essas concessões, isso é uma concessão, né? Isso é a palavra concessão você não é legítimo, mas eu vou fazer, né? Então eu posso fazer essa concessão racional de dizer que a alma é um efeito da matéria? Posso. Né? E finalmente, depois de todas essas concessões, perguntamos-nos a nós mesmos se a alma, no fundo, não seria uma manifestação secundária, uma espécie de epifenômeno, um subproduto, e totalmente dependente do substrato físico, ou seja, efeito do biológico, apenas um efeito da parte física. Tudo que em nós é razão prática e participação nas coisas deste mundo responde em sentido afirmativo, e só nossas dúvidas quanto à onipotência da matéria é que nos poderia levar a considerar com um olhar crítico este quadro científico da psique humana. Ele é maravilhoso para escrever, né? E quando a escrita é muito surpreendente, a primeira leitura é um pouco difícil também de entender, né? Mas essa parte que eu acabei de ler é porque eu tinha feito essa introdução e achei melhor passar para vocês, a gente ler junto. Ficou tranquilo isso que eu leio? Quer dizer, por um exercício racional, você prova qualquer coisa. Por um exercício racional, você prova qualquer coisa. Né? Diga, Catiúcia. Tudo bem? Beleza. Eu não entendi, assim. Eu não sei se eu entendi, mas ele quer dizer, então, que a alma é um subproduto dessa razão
aplicada do dia a dia, da necessidade cotidiana do homem, ou isso é uma concessão que ele estabeleceu para explicar outra coisa? Eu não entendi, desculpa. É uma concessão que ele estabeleceu para dizer, não, tá bom, eu posso, se eu for olhar para as evidências empíricas, eu posso claramente fazer uma defesa racional e provar que a alma é apenas um epifenômeno da matéria. É exatamente isso. Posso fazer isso. Não tem problema. Racionalmente, tem caminho para isso. Eu posso fazer essa fundamentação. A matemática faz isso o tempo inteiro, né? A matemática faz isso o tempo inteiro. Cláudio, eu não estou também... Agora, por que ele fala isso? Sim, Mara. É porque eu não estou... Eu também estou igual a Daniela, estou no celular e não achei rápido aqui o de levantar a mãozinha. Mas enquanto você estava lendo em voz alta o trecho, eu fui lendo simultaneamente o de cima. E no de cima, ele fala que a gente não sabe explicar a matéria também. Aí ele fala no final, esse falou, tudo bem, vamos falar que é matéria. Porque se a gente lesse o texto completo que você projetou, fica mais claro ainda para a Catiúcia, né, que falou agora, como, na verdade, ele está fazendo uma concessão no sentido de, tá, tudo bem, vocês querem que seja só matéria? Vamos explicar pela matéria, então. Só que no parágrafo de cima, pelo que eu li assim, muito rápido, e eu vi na sua fala, lendo os dois simultaneamente, parece que ele está fazendo a mesma crítica com relação à matéria, porque a gente também não tem tanto conhecimento sobre a matéria. Quase que vale a pena você ler ele todo. Me ocorreu... Obrigada, Mara. Lê aí pra gente, então, Cláudio. Me ocorreu uma questão aqui, como se faz fazer sentido? Peraí só um pouquinho, Daniela, que senão a gente vai escapar. Aí okay. se você falar, a gente escapa do ponto. É exatamente isso. Ele está falando o seguinte, cara, se eu pegar a ideia de espírito, eu provo racionalmente que a matéria veio do espírito, e que tudo veio do espírito, de uma natureza espiritual, que uma natureza espiritual vai... A ideia de ser... Ele está se referindo... Se eu for pensar metafisicamente, esse campo da espiritualização produzindo, então, o campo que a gente chama de matéria, de mundo objetivo, né? Produzindo esse campo. Essa objetividade material seria o produto de uma objetividade que tem uma natureza oposta à material, ou seja, tem uma natureza espiritual. Eu posso fazer isso? Posso fazer o contrário, posso fazer o que eu quiser. Racionalmente, eu provo que o próprio Jung vem, mostra. Não, o argumento que fala é que a alma é um epifenômeno, ou seja, um subproduto, ou seja, um efeito bioquímico, hormonal, biológico, físico, cerebral. A alma é uma secreção do cérebro. Eu venho que racionalmente provo que isso é. Beleza, eu posso fazer isso. Mas aí, nessa hora, você não desconfia, não? Você não tem, assim, uma desconfiança de dar essa onipotência, nesse grau de onipotência? Esse é o spam. Para a matéria, não tem um exagero nisso, você não tem essa percepção. Então, ele usa esse parágrafo para fazer isso. Eu queria comentar aqui rapidinho, que isso me deu uma reflexão, que assim, a matéria, né, na verdade, como que a gente percebe a matéria? Sentindo, não é isso? Então, assim, eu pego, eu olho, eu ouço, eu posso pôr na boca e sentir um gosto, né? O que é a matéria, assim, para eu explicar o que é a matéria, isso aí eu preciso do quê? De conceito, de conceber, né, o que é, quando você coloca essa pergunta, você não coloca essa pergunta para o seu ouvido, nem para sua mão. Eu peguei um lápis aqui, ele está aqui. O que é o lápis? Para minha mão é isso aqui que eu estou segurando, e nada mais, é imediato. Então, assim, quando você coloca o que é, quando você coloca a pergunta, já está implícito o pensamento. Quando está implícito o pensamento, me desculpa a expressão, mas aí, ó, fudeu, porque, tipo, você tá entendendo? Você nunca vai saber o que é, porque já é uma representação do mundo, não é o mundo material mais. Conceito. E aí já é mente, né? E aí já entra no âmbito psíquico e na problemática toda da psicologia.
Só que ele tem uma estratégia que ele mostra que racionalmente você tanto pode colocar a matéria como subproduto ou como aquele que vai produzir o espírito. Você pode inverter. Porém, na estratégia dele aqui, isso vai gerando um mal-estar, você vai sacando assim, falando, não dá, cara. Eu acreditar que uma entidade, uma coisa, uma substancialidade espiritual vai ter efeito material, vai muito mais fácil. Né? Então ele tem aqui uma malandragem no meio aqui para jogar você para você mesmo descobrir sozinho. Né? Mas a pedido das moças, então se vocês concordarem, eu atenderia o pedido da gente ler o parágrafo. Ou se alguém quiser ler. Podemos atender o pedido e se alguém quiser ler. Se não quiser, eu já começo na contagem de 3 até 0. Ô, Cláudio. 2. Cláudio. Ah, Depois eu quero ler uma coisa, tá? tá. Você sente que eu posso fazer isso aqui primeiro? Vamos tentar fazer encaixar. Porque eu não quero ficar perdendo linha de raciocínio. Você quer fazer primeiro? Depois. Ah, não, a Daniela primeiro. Daniela, de preferência dentro dessa mesma linha, só para a gente não perder muito, se for. Ou não, se quiser. Então, é porque eu não sei se eu vou... Enfim, eu Você queria quer que eu só leia saber primeiro se nesse para atender sentido o que pedido das vocês estão meninas? falando... Não, é dentro daquilo. Se a gente poderia, por exemplo, dar uma sensação em mim que nesse contexto, especificamente quando se fala em alma, nesse sentido, no sentido de ego, como se fosse assim, eu quero mais uma pergunta do que uma colocação, porque no meu entendimento, o ego vem para nos adaptar a esse ambiente que a gente está, nesse ambiente até químico mesmo, biológico, né, para que a gente consiga desenvolver recursos para lidar com todo o contexto. Então, se alma for empregado nesse sentido, para mim tá muito, muito claro que a matéria pode produzir o espírito, não alma, pode produzir o espírito. E tratando isso, não é alma, tá? Eu troquei a palavra, tratando espírito como ego. Só não sei se é possível, se faz sentido. Algo que para a gente pensar sobre. Ficou claro? Ou fez sentido? A questão que você colocou nos obriga a olhar o método do Jung, tá? Muito bom. Mas, como ela nos obriga a dar uma olhada no método Jung, eu vou comentar a sua questão daqui a pouco, depois da leitura que as meninas sugeriram. Eu gosto muito, na verdade, para mim, a melhor coisa que pode ter num grupo é leitura. Então, eu gosto muito disso. Eu não estou fazendo só para atendê-las, não. Eu acho que a ideia delas é boa. Então, se vocês concordarem, eu gostaria de ler o 657. Sim. Eu só queria jogar isso para a gente pensar. Tá, obrigado, valeu. Eu vou retornar nessa questão sua, viu, Daniela? Porque eu só não quero perder essa linha que está aqui. Tá? Não, beleza. Uhum. E a questão sua é se o psíquico pode ser igual, se ele for igualado ao ego, aí sim ele pode ser visto como um produto da matéria, ou seja, um produto do hormônio, um produto da bioquímica, um produto do cérebro, um produto da pulsão, um produto de qualquer coisa que tende o instinto, que tende para o biológico ou que é biológico. É isso? Não sei, eu acho que é o contrário, ou as duas coisas. Tá. Produto e produtor. Sim. É um tema que tem mais a ver com a... Porque o que é... Tá bom, deixa eu fazer logo um comentário, então. Tá. O que ele está querendo, Daniela, daqui a pouco você vai perceber, se olhar o conjunto desse capítulo inteiro e o restante da obra, você vai perceber que o interesse do Jung não é estabelecer conceitos. Porque conceito ele pode estabelecer. O interesse dele, do método dele, não é ficar estabelecendo conceito. Não é falar a matéria o espírito a relação da matéria com o espírito tá. Não é isso. É olhar um tipo específico de empiricidade que busca ver esse fenômeno, os fenômenos, de como eles podem ser articulados. Usando a linguagem exata dele, é o seguinte: o que me importa é minimizar a dor. Ah, mas ele é obrigado a fazer justificação, fundamentação. Então ele vai e cai para dentro, que é a coisa mais difícil que tem de fazer, né? Que exige muito. E ele faz isso.
E, obviamente, que de qualquer forma ele vai ser atacado, porque é um contraponto ao espírito do tempo. A gente volta no ponto inicial, né? Que se então, eu entendo essa questão do conceito, concordo. Agora, se partindo daquele princípio que é parte de um todo e que tudo é uma parte de um todo, então tá tudo certo também, porque e não é ao mesmo tempo. Não sei. E não é ao mesmo tempo é uma boa perspectiva, porque tudo é assim, né? E não é ao mesmo tempo. Né? Sim. Mas vamos à leitura. Eu só queria então, vamos trazer lá? mesmo. Valeu, obrigada. Beleza. Alguém quer ler ou posso ler? Então lá vai. Parágrafo 657. Cláudio, Oi? posso ler para você? Por favor. Aí eu vou ler. Eu vou começar com o 656. Se você quiser ler, professora, você pode ler e comentando, perguntando ou afirmando. Não, eu acho que eu vou ler, eu acho que vou fazer a leitura basicamente corrida e vou começar do 656. Aí eu vou só na leitura, vai mais rápido, porque eu acho que ele começa o raciocínio daqui. 656. Você só me diz. 3 linhas assim, mas só me desculpem porque eu estou assim em casa com o Vitor e com a Bela, que é minha cachorra, pode ser que tenha barulho. Se eu for interrompida, aí você assume. Tranquilo. Ó, como disse anterior, é o 656. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Para mim tá bom. Ok. Como disse anteriormente, a tendência incoercível a buscar explicações, de preferência na ordem física, corresponde ao desenvolvimento. Peraí, que o trem saiu do caminho aqui. Correspondem ao desenvolvimento horizontal da consciência no decurso dos últimos 4 séculos. Essa tendência horizontal é uma reação à verticalidade exclusiva da era gótica. É um fenômeno da psicologia dos povos que, enquanto tal, se desenvolve à margem da consciência individual. Exatamente da mesma maneira que os primitivos agimos primeiramente de maneira totalmente inconsciente e somente muito mais tarde descobrimos por que é que agimos dessa maneira. Entre mentes, nos contentamos com toda espécie de racionalizações, todas elas inadequadas. 657. Se tivéssemos consciência do espírito da época, reconheceríamos nossa tendência a buscar explicações, de preferência no âmbito físico, pela razão de que no passado recorreu-se abusivamente ao espírito como fonte de explicação. Este conhecimento despertaria nosso sentido crítico com relação a essa nossa tendência. Diríamos, muito provavelmente cometemos agora exatamente o erro inverso, que no fundo é o mesmo. Superestimamos as causas materiais e somente agora acreditamos haver encontrado a explicação correta, movidos pela ilusão de que conhecemos melhor a matéria do que um espírito metafísico. Mas a matéria nos é tão desconhecida quanto o espírito. Nada sabemos a respeito das últimas coisas. Somente essa constatação é capaz de restituir-nos o equilíbrio. A gente não sabe nem do espírito nem da matéria. Não adianta querer explicar o espírito pela matéria, porque a gente não sabe bolhufas de matéria também não. Então, tanto faz, né? Todas as duas são inadequadas. Somente essa constatação é capaz de restituir-nos o equilíbrio. Mas isso não quer dizer que neguemos a estreita vinculação que existe entre a psique, ou psique, né, como vocês falam, e de que os conteúdos da nossa consciência são altamente determinados por nossas percepções sensoriais e não podemos negar que a hereditariedade inconsciente imprime em nós traços imutáveis de caráter, tanto físicos quanto psíquicos, e que fomos marcados. Você pulou uma linha. Eu pulei, porque você está movimentando aí, eu estou tentando também movimentar onde eu estou lendo. Qual linha que eu pulei? Ah, meu Deus. Eu vou te pedir para você colocar assim, ó, você começar daqui bem pregadinho aqui no final da tela, em cima, nada sabemos a respeito das últimas coisas. Se você puder ler a partir daí. Mas a matéria nos é tão desconhecida quanto o espírito. Nada sabemos a respeito das últimas coisas.
É porque eu acho que eu fiz um comentário nessa hora, que é tipo assim, a gente não sabe da matéria, não adianta querer explicar, eu estou comentando, não adianta querer explicar o espírito pela matéria, porque no fim das contas a gente não sabe nada da matéria também, que são as últimas coisas. E somente essa constatação, comentando, que a gente não sabe nem de um nem do outro, é que é capaz de restituir-nos o equilíbrio. Continuando a leitura. Mas isso não quer dizer que neguemos a estreita vinculação que existe entre a psique e a fisiologia do cérebro, das glândulas e do corpo em geral. Continuamos com a profunda convicção de que os conteúdos da nossa consciência são altamente determinados por nossas percepções sensoriais e não podemos negar que a hereditariedade inconsciente imprime em nós traços imutáveis de caráter, tanto físicos quanto psíquicos, e que fomos marcados indelevelmente pelo poder dos instintos que entrava ou favorece ou modifica de maneira diversa os conteúdos mais espirituais. Temos até mesmo de confessar que a alma humana, sob qualquer aspecto que abordemos, ou seja, comentário material, psíquico, espiritual ou material, né? Retornando à leitura, se apresenta antes e acima de tudo como uma cópia fiel de tudo que achamos, de tudo que chamamos matéria, empirismo, este nosso mundo, tanto em suas causas como em seus fins e em seu sentido. E finalmente, depois de todas essas concessões, né, perguntamos-nos a nós mesmos se a alma, no fundo, não seria uma manifestação secundária, uma espécie de epifenômeno e um substrato, né, e totalmente dependente do substrato físico. Tudo que em nós é razão prática e participação nas coisas deste mundo responde em sentido afirmativo. Sim, é tudo matéria, né? E só nossas dúvidas quanto à onipotência da matéria é que nos poderiam levar a considerar, com um olhar crítico, este quadro científico da psique humana. Ou seja, resumo da ópera, a gente não sabe bolhufas da matéria também não. Quem somos nós? Então, tudo bem, vocês querem falar que é só matéria, porque não pode falar de alma, porque a ciência da atualidade, a alma não é científico, não tem como provar? Queridos, a matéria também nos é desconhecida. Então, só o conhecimento, só a assunção de que tanto um quanto o outro não é totalmente desconhecido e, portanto, não são causas suficientes, são necessárias, mas não são suficientes, nenhuma nem a outra, é que nos reconstitui o equilíbrio. É que isso que eu amo no Jung, esse equilíbrio, essa humildade de integração. É a integração que é a solução humilde, porque ela não vai nos dar um conhecimento onipotente também, não. Palmas para ele, tiro o chapéu, faço reverência, é por isso que estou aqui. Obrigada. Bom demais, professora Mara, mas que delícia a sua participação. Que coisa boa. Tomara Também gente, quero... eu tenho que assistir, eu assisto um grupo, gente. Eu assisto um grupo, eu ouço vocês no fone de ouvido todo dia. A sexta-feira passada eu nem consegui, mas é assim, fazendo tarefa com o Vitor, arrumando cozinha. Quando eu estou em casa de manhã com ele, eu sou mãe turista e mãe, sozinha. Então, é difícil eu conseguir abrir o microfone. Até que eu pedi, gente, vocês só me desculpa, porque eu tô assim, é cachorro e é ele. Ele tá assim, lavando um tênis sozinho ali fora, que eu não sei o que ele tá aprontando. Mas assim, é por isso que eu não consigo falar muito, mas eu amo estar aqui. Tá? Vocês estão de parabéns e está assim, maravilhoso o texto e sua colocação, Cláudia, assim, muito didático, coisa de professor mesmo, né? Super didático, parabéns. Obrigada, gente. Professor, foi essa maravilha que você fez agora. Foi bom, foi gostoso, foi bom demais. Tomara que você... consiga mais, né? Tomara que seja viável para você, pelo menos de vez em quando, você nos dá esses presentes. Com certeza. De vez em quando eu fico doida, eu não aguento, eu fico tão fascinada com o negócio, eu falei, não, gente, tem que comentar. Podia falar mas mesmo. Mas que vocês, é muito rica a participação de vocês. Leandro, também você fez umas colocações ali naquela hora que eu achei muito 10 também, que a Daniela comentou. Mas, enfim, uma hora a gente consegue fazer de uma maneira mais ativa, mas eu não abro mão de estar aqui, tá? Deixa vocês terminarem de falar, porque o horário já até deu.
Pessoas, que bom, hein? A gente fechou com chave de ouro, com a professora participando com a gente, nosso tempo encerrou. Eu fiquei Cláudio, feliz. Oi, esquece de mim, não. sim, pode falar, Wagner. Não, tá, desculpa, eu te cortei, tá? Desculpa. É um Oh, pouco não, até um pouco de empolgação. Eu acho que foi maravilhoso esse encontro e nós chegamos num ponto, no ápice dos nossos estudos, que é essa concepção ampliada de inconsciente, que inclui tudo, né? Que inclui, inclusive, tudo que a gente já viveu, as outras gerações, até das outras espécies. Elas têm tudo a ver com um conceito de uns mundos que nós não conversamos ainda. Então, eu vou ler aqui da Wikipédia, eu pesquisei, me permitam fazer a leitura, então. beleza, bom demais. Tá? Eu acho que a gente ainda vai conversar sobre isso nos textos dele, mas não apareceu ainda. Nos mundos, literalmente, um mundo, ou um só mundo. É um termo que se refere ao conceito de uma realidade subjacente, unificada, a partir da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna. Foi popularizado pelo psicólogo analítico suíço Carl Gustav Jung. O termo era utilizado já no século XV por Gerhard Dorn, um estudante do famoso alquimista Paracelso, e também por João Duns Escoto. Jung, em conjunto com o físico Wolfgang Pauli, exploraram a possibilidade de que seu conceito de arquétipo e sincronicidade poderem estar relacionados com o unus mundus. A sincronicidade ou coincidência significativa seria possível pelo fato de que quer o observador, quer o fenômeno concorrente derivarem, em última análise, da mesma fonte, ou unus mundus. Jung era cuidadoso, no entanto, em sublinhar a natureza tentativa e provisória de tais explicações para uma ideia unitária da realidade. É isso. Maravilha, Wagner! Gente, eu fiquei muito feliz com o trabalho de vocês. Eu, graças a Deus, consegui, de alguma maneira, não atrapalhar o trabalho de vocês e fiquei muito feliz com isso. E se vocês concordarem, eu gostaria de concluir esse capítulo na sexta-feira que vem. Pode ser? Demais, Então, o beleza. professor Cláudio, o professor Pedro e o professor Cláudio, ele vai fazer aqueles comentários da filosofia, né? Cláudio, se você puder encaminhar um fechamento para eu poder Tá bom. fazer o término da gravação. Só um legal. momento, por favor. Eu tenho uma sugestão. A gente podia começar com a fala que o Wagner leu aí. Ótimo. Porque tem muita coisa bacana aí e eu não entendi nada. Próxima aula, então, eu gostei da sugestão da Catiúcia, na próxima aula, no próximo encontro, então, nós vamos iniciar com esse texto, o Wagner relendo esse texto, que aí ele vai trazer para nós bem essa cosmologia da unicidade, que é uma das 7, não só mas uns 2 ou 3 ideias, referências da filosofia hermética, vai coincidir com o que o Wagner leu para nós, né? Porque eu só posso pensar unicidade se eu escapar dessa separatividade, linearidade do tempo, separatividade de um indivíduo do outro, mas olhar como uma unicidade de um processo, como se a realidade fosse um único organismo, né? E cada coisa é apenas um aspecto ilusório, entre aspas, ilusório, um aspecto específico de manifestação, né? da realidade que é unicidade, e não unidade, né? Unidade é a soma de partes. Unicidade
Já a ideia é outra, a ideia de que cada parte não é parte, mas apenas ilusória especificidade, ilusória manifestação, né? Uma manifestação. Bom, pessoas, ficamos por aqui hoje. Beijos. Obrigado, apesar de ter passado do tempo, a gente passou pouco. Um abraço. Gratidão.